Parte 8. Principais objetivos da Casa do Caminho. A Casa do Caminho nasceu da irresistível e natural vontade que todo homem espiritual sente de se unir voluntariamente sob a égide de Jesus, para formar um grupo de pessoas afinizadas com a prece, o estudo, o trabalho e a vivência evangélica. Era uma linda comunhão de pessoas simples que se propuseram espalhar a verdade do Evangelho e também praticá-lo junto aos seus irmãos em humanidade. Com estes propósitos, fizeram desta casa uma escola, um hospital, uma oficina de trabalho, um local de oração e comunhão com Cristo. Era um tempo difícil, pois eram escassos os meios de comunicação. E isso exigia dos primeiros cristãos muito esforço e dedicação para a disseminação das mensagens deixadas pelo nosso Mestre. O apóstolo Paulo foi um verdadeiro gigante que não mediu esforços para levar até os confins da terra a mensagem libertadora do cristianismo primitivo. Ao lado de outros como Barnabé, Marcos, Timóteo, Silas, Estevão, Matias e de todo o colégio apostólico, os cristãos viajaram e sofreram muito, dando assim testemunho de tudo aquilo que aprenderam dos ensinos deixados por Jesus. Era importantíssimo levar aos chamados gentios a pureza dos ensinos cristãos, não só com palavras, mas sobretudo com a exemplificação. Os meios de locomoção eram também muito precários e foram grandes os esforços para se deslocarem de uma cidade a outra. Muitas vezes essas viagens eram feitas em sua maioria a pé ou nos lombos de animais, e de outras vezes em embarcações frágeis a mar aberto. Aprenderam com Jesus que nada era mais importante do que o crescimento espiritual de seus membros. Usavam o trabalho assistencial de distribuição de alimentos, de remédios, de roupas e até mesmo os dons de cura como isca para alcançarem um objetivo maior, a evangelização do assistido. Procuravam transformar o assistido em assistente, e foi assim que aconteceu com Gesiel, amparado pelos homens do caminho, o qual veio a ser o maravilhoso Estevão, primeiro mártir do cristianismo primeiro. Nada, portanto, era maior ou mais importante do que os ensinos evangélicos, aliados à vivenciação desta mensagem libertadora. No livro Atos dos Apóstolos, encontramos sugestiva passagem onde os primeiros cristãos, em vista de desentendimentos oriundos dos principais objetivos da Casa do Caminho, resolveram eleger 7 homens sábios para organizarem o trabalho assistencial, para que o mesmo não atrapalhasse a parte espiritual da casa. Os trabalhos assistenciais cresceram muito e impediam a pregação e o estudo do Evangelho. Essa situação reclamou a intervenção do apóstolo João para a justa equação do problema, conforme a narrativa do capítulo 3 da primeira parte do livro Paulo e Estevão, ditado pelo Espírito Emmanuel. A Casa dos Apóstolos em Jerusalém apresentava um movimento de socorro aos necessitados cada vez maior, requerendo vasto coeficiente de carinho e dedicação. Eram loucos a chegarem de todas as províncias, anciões abandonados, crianças esquálidas e famintas. Não só isso, à hora habitual das refeições, extensas filas de mendigos e comuns imploravam a esmola da sopa. Acumulando as tarefas com ingente sacrifício, João e Pedro, com o concurso de companheiros, haviam construído um pavilhão modesto, destinado aos serviços da igreja, cuja fundação iniciavam para difundir as mensagens da Boa Nova. A assistência aos pobres não dava tréguas ao labor das ideias evangélicas. Foi quando João considerou irrazoável que os discípulos diretos do Senhor menosprezassem a sementeira da palavra divina e desprendessem todas as possibilidades de tempo no serviço do refeitório e das enfermarias, visto que dia a dia multiplicava o número de doentes e infelizes que recorriam aos seguidores de Jesus como a última esperança para os seus casos particulares. Havia enfermos que batiam à porta, benfeitores da nova instituição que requeriam situações especiais para os seus protegidos, amigos que reclamavam providências a favor dos órfãos e das viúvas.
O texto da citação evangélica de que os primeiros cristãos resolveram eleger 7 homens sábios para organizarem o trabalho assistencial, para que o mesmo não atrapalhasse a parte espiritual da Casa do Caminho, diz o seguinte: Ora, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a comunidade e elegeram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os primeiros dirigentes da Casa do Caminho davam assim muito mais importância ao estudo e à pregação evangélica do que à distribuição simples de bens materiais. Eles lembravam ainda com emoção os ensinos de seu mestre, que lhes ensinaram que, procurando as coisas de Deus, tudo mais lhes seria dado de acréscimo. Se observarmos atentamente as Escrituras, verificaremos que Jesus se preocupou basicamente em nos ensinar como poderíamos, com o nosso próprio esforço, libertarmos a nós mesmos de todos os males físicos e espirituais, ou seja, de todos os medos e inseguranças tão comuns no homem terráqueo. Jesus sabia, como ninguém, que se resolvêssemos os problemas dos nossos núcleos espirituais, acertaríamos todos os problemas da nossa periferia, materiais. Por isso, nunca se preocupou em distribuir valores materiais. Ao contrário, convidou-nos sempre para a vivência da verdadeira vida espiritual. Não veio também tampouco para curar pessoas, apesar de ter curado algumas poucos. Não estendia as mãos curando indistintamente a todos que cruzavam seu caminho. A mensagem maior que deixou foi a do amor. Através dela, haveremos de curar não somente os nossos males físicos, mas, sobretudo, a nossa paralisia espiritual. A mediunidade era muito exercida, mas dava mais importância à pregação da mensagem libertadora de Jesus. Nosso mestre passou pela terra convidando os homens para mergulharem dentro deles próprios, para que assim pudessem construir um novo homem, pleno de amor e paz. Sua preocupação foi em que entendêssemos a necessidade de construirmos dentro do nosso coração o reino de Deus, a verdadeira obra divina no coração dos homens. Preocupou-se sempre com os nossos corações por saber que nele residem todas as possibilidades de renovação humana. O coração é o centro de nossos sentimentos, onde se alojavam todo o bem e todo o mal. A regeneração da humanidade está fundamentada nele. Nada é mais importante para a nossa evolução do que a luta que temos que travar dentro de nós mesmos, para anularmos um homem velho cheio de erros e vícios, para que possa ressurgir um homem novo, pleno de amor e paz, profetizado por Jesus. Nosso insigne codificador asseverou que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que empreende em domar suas más inclinações. Os primeiros cristãos sabiam que, fundamentalmente, a mensagem de Jesus era ligar o homem a Deus pela sua transformação moral. Portanto, sempre será imprescindível o estudo à luz da doutrina espírita nos agrupamentos espíritas, uma vez que para divulgar com segurança é preciso estudar com afinco. Assim como foram desenvolvidos com seriedade os principais objetivos da Casa do Caminho e das primeiras comunidades cristãs, todos os grupos espíritas sérios e comprometidos com a mensagem de Jesus deverão ter como destaque as seguintes diretrizes: A. Ensino da doutrina espírita e do Evangelho. B.
assistência social espírita. C. Tarefas de passe. D. Formação de ambientes espiritualizantes. Inclusive, essas diretrizes já constam do novo Estatuto do Movimento da Fraternidade. A Organização Social Cristã Espírita André Luiz aprovou, fundamentada na proposta de trabalho trazida pela espiritualidade com o nome de Programa de Trabalho Permanente, PTP. Assim, não poderíamos deixar de considerar que, com base em todas as citações já expostas, que o movimento da fraternidade em muito tem contribuído, juntamente com outras milhares de casas espíritas, com a revivência do cristianismo primitivo, adotando tais normas. Seria paradoxal conceber o movimento da fraternidade desatrelado do movimento espírita, dado seu engajamento nos postulados da doutrina espírita e sua observância às orientações da Casa Máter do Espiritismo no Brasil, a Federação Espírita Brasileira. Se o que este movimento da fraternidade apresenta é consentâneo com os ensinamentos dos Espíritos, pontifica-se o indício da seriedade das suas teses e ações.